Agora a gente tem a apresentação Modelos Tecnológicos de Segurança de Custódia Institucional para Ativos Digitais com Jean Michel Milot. Obrigado, Kátia. Bom, antes de começar aqui, queria saber de vocês, já perguntamos se vocês têm ações, então vamos querer saber tudo da vida financeira de vocês aqui. Quem tem cripto? Quem investe em cripto? Tá bom, fiquem tranquilos, não vou tentar convencer vocês de comprar cripto, eu tento isso com o Zanini, não consigo. A Dynamo não tem cripto no balanço ainda, na tesouraria ainda, mas vamos falar um pouco de como guardar essas criptos. A gente vai falar da forma institucional de guardar, obviamente eu vou falar um pouco também aqui da tecnologia de hardware para isso, tá? Então, começando aqui com uma notícia não tão institucional, recente, 30 de agosto, um youtuber, agora famoso, supostamente perdeu todas as suas criptos porque vazou uma senha numa live que ele fazia. E ele vem com um meme, que agora é famoso no mundo cripto, blockchain é brutal. Então, por que blockchain é tão brutal assim? O que ele perdeu? Bom, então, quando a gente fala de blockchain, a gente sempre fala de chaves criptográficas, né? São chaves públicas, que são o login, um usuário, onde meus ativos estão associados a essa conta, a essa login, essa chave pública. E temos uma chave privada, que me dá acesso a essa chave pública, essa conta, e que me permite fazer transações com essa chave privada. Então, o que o nosso youtuber perdeu? Ele vazou a chave privada, na verdade a senha dele, que dá acesso às criptos dela. Então, aqui temos um grande desafio de segurança, porque nesse mundo de blockchain, a chave ele é o ativo, ela é o dinheiro mesmo. Então, é um desafio de segurança, a gente precisa guardar essas chaves de forma muito seguras. E, obviamente, quando a gente fala de blockchain, vem na mente todos esses problemas de segurança, são notícias quase todos os dias de hackings, de roubos, e isso coloca um pouco em dúvida a integridade da tecnologia de blockchain em si, né? São quase 10 bilhões de dólares que foram roubados desde 2011, isso é uma estimação. Desses 10 bilhões, eu acho que mais a metade, mais ou menos, são roubos de chaves, são acessos não autorizados. Então, assim, uma coisa não é realmente a blockchain que é o problema. A blockchain, ela mora em criptografia matemática, isso é super seguro. O problema são os processos por trás, os processos de segurança da informação, os processos de gestão de chaves, justamente. Tá? Então, aonde que eu guardo as minhas chaves? Basicamente, temos duas formas de guardar chaves criptográficas de ativos digitais, de cripto. Uma é uma solução custodiante, então eu vou delegar a responsabilidade da guarda das minhas chaves para um terceiro de confiança. Pode ser uma exchange, uma corretora de criptoativos, por exemplo. E a segunda é uma metodologia não custodiante, onde eu mesmo, o próprio cliente, vai guardar as suas chaves em segurança. Então, tem um lema que o próprio Lucas comentou, not your keys, not your coins, não são tuas chaves, não são tuas moedas, é um lema do mundo cripto, muito fomentado pela liberdade financeira, né, que a cripto proporciona, e que fala de você ter a tua própria guarda de chaves. Justamente o mundo cripto permite isso. Então, isso é uma coisa interessante. E tem um movimento de pessoas físicas indo para a guarda própria de ativos digitais. Então, no final do ano passado, a gente teve a falência da FTX, né, uma das maiores corretoras, por temas de governança. Então, isso fez, só para vocês terem ideia, mais de 10 bilhões de dólares saíram da primeira exchange do mundo, que é a Binance, no final do ano passado, por conta desse evento. Então, as pessoas colocaram isso nas próprias carteiras, nas próprias wallets, e isso a gente chama de autocustódia. Então, como é que a gente faz a autocustódia? Tem dois métodos básicos. Um método chamado de software wallets, talvez vocês já ouviram falar da MetaMask. MetaMask é uma software wallet. E temos o que a gente chama de hardware wallet, que é um dispositivo pequenininho, parece um pendrive, tem vários formatos. Então, são várias opções aqui. Normalmente, bom,
pessoalmente, aqui a gente recomenda sempre utilizar hardware wallet, porque a chave, basicamente o conceito é que ela não fica exposta na internet, a chave fica dentro desse dispositivo, que é seguro. Aqui a chave ela fica em servidores, em computadores ou em celulares. Tá? Aqui ela nunca fica exposta. Quem fez a experiência recente aqui é esse rapaz aqui, que é o Mark Cuban, um bilionário americano, adepto de criptomoedas. Há 2 semanas atrás ele perdeu 870 milhões de dólares na MetaMask dele. Foi vítima de um phishing aqui, e desde então ele colocou os 2 milhões deles de cripto, que a gente sabe que ele tinha também, que não foram roubados, para uma solução custodiante com a Coinbase Custody. Então, assim, só para autocustódia é um tema interessante, mas é responsabilidade própria do usuário, e se acontecer alguma coisa, é só com você. Então, está tendo, com esse movimento de guarda própria, também um movimento institucional muito claro, de pessoas físicas e de instituições menores indo para o que a gente chama de guarda custodial, né, com instituições que dessa vez são reguladas, bancárias, e a regulação ajuda nesse sentido a oferecer essa proteção para o investidor. Temos a lei de o marco regulatório, né, de criptoativos, a lei 14.478, que entrou em vigor na metade desse ano, e que ajuda o investidor agora a ter confiança nos prestadores de serviços de criptoativos, de ativos virtuais. O Banco Central vai normatizar isso e provavelmente vai chegar à questão da segregação patrimonial, que a gente chama. Então, o meu custodiante provavelmente vai ter que segregar os ativos deles dos ativos do cliente por lei, então, por normatização. Isso vai trazer mais confiança. A gente tem a resolução CVM 175 também, que já entrou em vigor, acho semana passada, 2 semanas atrás, e que permite agora fundos brasileiros de comprar cripto aqui no Brasil e de custodiar também quantidades reguladas aqui no Brasil. Então, isso também está ajudando nesse sentido do movimento institucional, e as instituições grandes estão indo para soluções de custódia própria, seja com fornecedores de tecnologia, que vão permitir eles para fazer essa custódia, seja com desenvolvimentos próprios. Então, aqui a gente tem um pouco a volta do papel inicial do banco, onde inicialmente, lá no Oriente Médio, o banco foi criado para guardar os ativos das pessoas. Então, aqui a gente tem um movimento para que o banco tenha controle sobre o próprio cofre forte, o cofre onde ele guarda os ativos dos seus clientes, e aqui a gente está falando de um cofre digital. Tá? Então, o que a gente vê claramente é que tem uma entrada institucional no mundo de blockchain, no mundo cripto, e essa entrada institucional está favorecendo a adoção em massa dessa tecnologia de blockchain. Pode ser com criptomoedas, a gente viu durante todo o ano de 2022 vários bancos brasileiros propondo aqui para os seus clientes cripto, tá? Tem o BTG, o próprio XP, Nubank, a PicPay, oferecendo novos modelos para os seus clientes, novos modelos de negócio. Temos o tema da tokenização, que está chegando aqui. Vamos ter um painel sobre isso um pouco mais tarde, mas e um estudo aponta 10% do PIB até 2030 vai ser tokenizado de alguma forma, e tem o famoso DREX aqui que a gente falou hoje de manhã. Então, todos os bancos, as grandes instituições estão agora olhando para essa tecnologia de blockchain, não são mais algumas áreas isoladas de inovação, todas estão olhando, e como a gente já falou hoje de manhã, os bancos eles têm uma preocupação importante, que é a confiança, que é a reputação deles, é o principal ativo deles. Então, o que a gente acredita é que com essa fusão do mundo de finanças tradicional com o mundo cripto, com o mundo blockchain, os bancos vão trazer as suas melhores práticas de segurança, de compliance, né, e não o inverso. Então, aqui a gente está indo para uma aplicação dessas melhores práticas no mundo de ativos digitais também. Então, falando aqui do hardware criptográfico, que é a tecnologia que a gente desenvolve aqui na Dynamo, já faz parte das melhores práticas da indústria financeira, já faz décadas. A gente falou um pouquinho hoje de manhã, mas tanto para proteção de dados, como anonimização, LGPD, proteção de identidades, seja
certificado digital, ou duplo fator de autenticação também, OTP, é utilizado muito para tudo que é transação, segurança de transação, de envio de mensagens criptográficas de transação. Então, é TED, Pix, cartão de crédito, é muito usado. E por que é usado? Essa tecnologia chamada de HSM, um nome um pouco estranho, Hardware Security Module, são soluções em hardware especializadas que foram feitas para proteger chaves criptográficas e proteger processos criptográficos. Por quê? Ele tem uma série de propriedades físicas lá dentro, são mecanismos físicos, discos de alta performance, memória persistente, tem sensores ali de detecção de movimento, de detecção de violação. Então, ele é feito para não poder ser violado tanto logicamente quanto fisicamente também. Tá? Ele tem uma série de propriedades de controle de acesso também, ele consegue fazer processos criptográficos com alto throughput, a gente falou da performance do Pix hoje de manhã, e ele tem alta disponibilidade. E, sobretudo, ele recebe um selo de vários organismos, um dos mais importantes é o NIST. O NIST é o principal órgão americano de segurança da informação, é a referência mundial para tudo que é padronização de protocolos criptográficos no mundo. É ele que dá esse selo nesse tipo de tecnologia, o selo chama FIPS 142, aqui é nível 3, então é um pouco complexo, mas é esse selo que dá segurança e compliance para as instituições. Tá? Então, quando a gente pensa numa estratégia de proteção de chaves para blockchain, o hardware aqui, ele deveria estar no centro da estratégia das instituições, seja para proteger o próprio ativo digital, a própria chave, ou o que a gente chama o parâmetro crítico de segurança aqui, que é o componente que me dá acesso àquela chave que me permite fazer a transação. E isso permite à instituição ter um verdadeiro controle, um verdadeiro poder de autonomia, de independência, para justamente ser a dona do cofre digital dela. Tá? Então, aqui, em volta do HSM, a gente vai ter um monte de aplicações integradas. Então, são aplicações de parceiros, desenvolvimento próprios, que vão se conectar ao HSM. Então, aqui são várias configurações possíveis, mas aqui no exemplo, a custódia de chaves são feitas dentro do HSM. Regras de governança para autorizar ou não o uso dessas chaves existem no HSM e também na aplicação, com regras de negócio. A gente vai ter uma série de interações aqui com a rede de blockchains feitas pelas aplicações. Então, não é o HSM que comunica diretamente com as redes, mas aqui eu vou poder fazer toda a minha parte de gestão dos meus ativos, a gestão da tesouraria, e eu vou poder oferecer serviço de maior valor agregado, como trading, como tokenização, como smart contracts, e por aí vai. Tá? Então, um dos casos, uma das configurações aqui que a gente utilizou o HSM é o HSM como o próprio cofre digital dos ativos digitais. Então, aqui nessa configuração, o HSM ele permite o que a gente chama da segurança do processo criptográfico, um pouco como o hardware wallet que a gente viu nos slides anteriores. Aqui a chave ela é criada, gerada dentro do equipamento, dentro do ambiente criptográfico seguro desse equipamento, e a assinatura, quer dizer, a transação, o que representa realmente a transação é a assinatura. Ela acontece também dentro desse ambiente criptográfico seguro do HSM. Então, a chave, ela nasce e morre dentro do HSM, ela nunca fica exposta fora desse ambiente seguro. Por isso que é tão seguro. E isso a gente consegue fazer essas operações com alto throughput. Então, aqui o HSM é como uma caixa forte, um cofre digital com todas as certificações, e a gente consegue trazer também uma segurança do uso dessas chaves através de mecanismo de distribuição de responsabilidade. Como é que eu autorizo uma aplicação, uma pessoa, a utilizar essa chave? Através de uma simples senha, é possível, ou através de um mecanismo que a gente chama M de N, então, um mínimo M de validadores de um total de N. Então, por exemplo, 3 validadores, 3 diretores ou 3 aplicações de um total de 5 podem acessar esse cofre e utilizar as chaves que estão dentro. Esse é um algoritmo que a gente chama de Shamir Secrets
Sharing Scheme, que é o compartilhamento secreto, e queria falar um pouquinho com vocês sobre justamente esses diferentes algoritmos que a gente ouve falar quando a gente fala de blockchain. São vários algoritmos. Aqui é um slide um pouco complexo, eu vou tentar resumir, mas basicamente a gente tem o que a gente chama da assinatura simples, que é uma assinatura com a chave privada, eu posso assinar, então isso é um algoritmo simples dentro da blockchain, mora dentro da blockchain, então a assinatura ela é feita e depois ela tem que ser transmitida. E a gente tem uma série de algoritmos que são algoritmos que permitem a divisão de responsabilidade, justamente. Então, eu vou fazer nesse esquema M de N que eu comentei, então, N validadores e o mínimo M dentre eles podem assinar e precisam assinar. Então, por exemplo, 3 de 5, por exemplo, 4 de 10, enfim, isso é configurável. Temos o primeiro que é o multisig. A maioria das blockchains, Bitcoin, Ethereum, derivados, elas permitem utilizar várias chaves privadas para fazer uma transação. Então, imagina que eu vou transferir um Bitcoin, eu preciso assinar, eu vou pedir para minha esposa assinar, ou eu vou pedir para um amigo meu de confiança assinar também, e só assim vai liberar a transação. Então, o multisig é bastante utilizado. A gente ouve falar muito de algoritmos chamados MPC, Multi-Party Computing, ou Threshold Signature Schemes, que permitem... É um algoritmo super interessante porque ele permite fracionar uma chave privada. Então, ele vai fragmentar essa chave e essa chave não precisa ser recomposta para fazer a transação. Então, ela mora em diferentes lugares, supostamente difícil de ataques. Então, a chave fica descentralizada. Aqui também é MDN e aqui não é on-chain, é off-chain. Então, é o provedor que vai fazer essa assinatura com a plataforma dele, depois a gente vai colocar dentro da blockchain. A maioria dos esquemas aqui é 3 de 3, pode ser mais, mas a maioria é 3 de 3. E temos o Shamir, que eu comentei antes, aqui é o mesmo conceito, tá? Só que a chave é fracionada, ela precisa ser recomposta para eu poder utilizá-la. Então, o conceito é um pouco diferente, tá? Mas aqui também permite MDN. Então, quando a gente compara esses diferentes algoritmos, como é que o HSM entra com esses diferentes algoritmos? No caso da assinatura simples aqui, temos suporte total do HSM. Aqui a gente desenvolveu essa compatibilidade com ECDSA e DDSA, que são curvas elípticas utilizadas em blockchain, para poder fazer com que a chave privada fique no HSM e seja utilizada para assinar. No caso do multisig também são várias chaves privadas aqui, então aqui também tem a compatibilidade total. No caso do MPC é um pouco mais complexo. Aqui, o que a gente vai guardar no HSM é o componente que me permite fazer a assinatura. Então, é o fragmento do MPC, o fragmento do cliente. Essas soluções MPC elas são interessantes porque elas permitem soluções cloud, mas pelo menos o fragmento fica no controle do cliente. Então, como é que eu dou mais controle para o meu cliente institucional? Pedindo para ele guardar esse fragmento, que é um material criptográfico super importante, dentro do HSM. Tem outras aplicações, então, normalmente nessas plataformas do MPC, a gente tem também o backup. O backup é feito com as chaves inteiras, e o backup tem que morar em algum lugar. Então, também a gente coloca ele dentro do HSM. Então, aqui ele é um protocolo super interessante, porque justamente não tem essa necessidade de criar a chave inteira, mas são protocolos que são ainda proprietários, são cuidado na hora de escolher, não são padronizados pelo NIST ainda, teve já algumas fases percebidas, então tem que ser protocolos abertos, protocolos auditados, então temos que cuidar com isso. Mas aqui tem total, capacidade de suporte do HSM, e tem o Shamir. O Shamir também tem capacidade. Aqui a gente usa ele não para fragmentar a chave do ativo digital, mas sim para fragmentar uma chave que me dá acesso a esse ativo digital. Então, que abre o HSM. Então, é isso. Eu espero que fique claro. É um slide um pouco complexo aqui, mas espero que pude ensinar algumas coisas para vocês. Bom, quando a gente utiliza o HSM, ele pode
funcionar de várias modalidades. Aqui eu queria introduzir outro tema que é hot e cold. Hot é quando as transações são automatizadas e cold é quando a gente consegue fazer uma transação que a gente chama offline, ou totalmente manual. Então, obviamente, aqui normalmente nas hot ou warm, a velocidade é muito mais rápida, mas a segurança pode ser percebida como menor. E no cold, a segurança é muito maior, porque é um processo totalmente manual, offline, e que demora. Então, é menos cômodo fazer uma transação com cold. Aqui temos algumas jurisdições que obrigam as empresas a colocar parte dos ativos dos clientes dentro de uma cold. Por exemplo, no Japão, 95% dos ativos tem que ficar numa cold wallet. E aqui vem o tema um pouco da chave, que não pode ser subdividida e tudo mais. Então, queria só mostrar um pouco como é que funciona em prática o HSM e trazer um pouco um esquema para vocês do fluxo. Então, aqui numa configuração mais warm ou hot, a gente tem de um lado um servidor de aplicação, que pode ser um parceiro, a Dynamo não desenvolve esse tipo de aplicações, e do outro lado o perímetro criptográfico do HSM, e temos as redes de diferentes blockchains. Então, o que acontece? Eu vou criar essas chaves privadas, derivar a chave pública dentro do HSM, a chave privada ela nunca vai sair daqui, tá? E eu vou pedir para a minha aplicação aqui enviar o input de uma transação. Então aqui eu vou colocar as regras de negócio, algumas regras, eu vou colocar um hash também, eu vou gerar um hash que não é assinado. O hash é a transação, é o código criptográfico dessa transação, que ainda não vale nada, ele não é assinado. E eu vou enviá-lo para o HSM. Então o HSM aqui eu vou autorizar esse uso do HSM, é aqui que eu vou utilizar divisão de responsabilidade ou vários diferentes mecanismos que tem para autorizar o uso desse HSM, e logo o HSM ele vai assinar isso com FIPS e tudo mais, e ele vai devolver para a aplicação o hash assinado, e essa aplicação ela faz o broadcast para a blockchain. Tá? Não sei. Tá vazando, vou fazer como youtuber. Podem testar. O Alexandre que fez esse slide, talvez seja a tua carteira aqui, não? Cuidado, cara. Então, numa configuração code, o sistema é o mesmo aqui, a gente vai usar o HSM, só que o processo para enviar informação para o perímetro criptográfico seguro, ele vai ser feito com um hash não assinado pela aplicação, e aqui eu vou digitar diretamente na console do HSM esse hash. E como é que eu vou liberar, eu vou autorizar a utilização desse hash através de um mecanismo MDN, que eu comentei, e aqui é o mecanismo físico. As pessoas autorizadas, pode ser num esquema, por exemplo, 3 de 6, elas vão ir até o HSM, vão espetar esses aparelhos aqui, que são chaves smart cards, que são chamadas, para autorizar o uso dessa partição, que é uma partição que a gente chama air gapped, e essa partição vai ser aberta para poder assinar esse hash aqui não assinado, ela vai liberar, e depois eu vou conseguir, com esse hash assinado, transmitir esse hash via QR Code, tem várias metodologias, para dentro da aplicação. Então aqui a aplicação é realmente o que a gente chama code. Tá? Então é só para dar um pouco de contexto para vocês. E aí a aplicação, obviamente, transmite isso para a blockchain da mesma forma que o ARM. Pode? Assistindo palestras aqui da AWS ou da Microsoft, você vê falando muito de Nitro Enclave ou de computação competencial da Azure, né? Onde que entra lá no hot uma solução dessas? Eu acho que entraria mais em casos de aplicações em cloud, onde você não utilizaria o HSM. O Nitro, ele funciona, o Enclave, né? Ele funciona para processar mais em tempo real softwares numa
num chip, né, onde isola esse processamento. Então, quando a gente fala de, por exemplo, MPC, é importante, como é um processo que está sendo feito de forma dividida, é importante ele morar no enclave. Aqui, nesse caso, talvez tenha vários momentos onde a gente pode utilizar ele, mas nas partes aplicativas, na parte da aplicação mesmo. Uhum. Uma dúvida, Jean, por favor. Nesse caso aqui, eu entendi que vai ter um hash que vai ser digitado, são cartões físicos que são inseridos no próprio HSM, mas me restou entender o finalzinho da transação. Então, beleza, lá, o pessoal ali fez um quórum, assinou a transação. Como que finaliza esse passo 6 aqui? Não ficou tão claro para mim, por favor. Como não pode ter interação automática entre o meu ambiente criptográfico e a aplicação, eu preciso transferir esse hash assinado, que foi assinado aqui dentro, para dentro da aplicação. Então, tem várias formas de fazer isso. Eu posso ter uma aplicação, um fluxo unidirecional automático, é possível, tá? Pode ser, também. Aqui, obviamente, tem um processo físico aqui envolvido, como o processo de cerimônia de chaves, né? Aqui tem um processo físico envolvido, obviamente, que é manual, é offline. Então, não tem como fugir disso. Mas poderia ser, sim, um processo unidirecional automático. Nada entra, só sai, tá? Mas, então, a gente tem a opção do QR Code, a gente tem a opção de colocar aqui uma mesma console, onde você digita o hash já assinado. São várias formas, assim, tem várias configurações possíveis aqui para isso. Eu queria só finalizar com o último tema, que é o uso do HSM para blockchains privadas, ou blockchains permissionadas. A gente falou um pouco hoje de manhã, mas quando a gente tem uma rede fechada, privada, a gente precisa garantir a integridade da rede. Os nós, eles comunicam entre eles e eles utilizam certificados e chaves, tanto chaves privadas, tanto para comunicar entre eles, como para ser autorizados, que é a identidade de cada nó, né? Ou para validar transações, então permissionar blocos ou assinar blocos. E aqui a gente entra para justamente garantir essa integridade da rede. A gente realizou várias integrações com o R3 Corda, com o Fabric. Então, no Fabric, é interessante anotar que o Serpro desenvolveu o B-Connect, né, que vai permitir fazer novas identidades em blockchain. Aqui são nossas máquinas também que estão no Serpro, que protegem no Hyperledger Fabric essas chaves dos nós. E, recentemente, a gente desenvolveu também a parte de conexão com o Hyperledger Bezo, que é o utilizado pelo piloto do Drex, junto com a equipe da TecBan. Então, queria só finalizar com isso e finalizar com o tema. Guardar chaves é o dinheiro, e se a gente quer guardar dinheiro, a gente precisa de um cofre digital, e uma das soluções mais apropriadas aqui, que deveríamos ser no centro das atenções de cada instituição, é ter esse controle, essa autonomia desse cofre digital. E com isso, é o HSM que permite isso. Muito obrigado, gente.